Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 da Era do Capital, capítulo que fala sobre as forças da democracia. Para aqueles que já conhecem a dinâmica aqui do canal, funciona da seguinte forma: eu tô com um resumo da primeira parte do capítulo 6 aqui no meu monitor. Vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo, trocar uma ideia com vocês. Isso aqui é um resumo da obra A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Tem uma playlist crescendo que eu vou deixar aqui. Também tem uma playlist da Era das Revoluções que já está pronta. Também vou deixar aqui. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: nacionalismo e democracia, desafios do liberalismo, experiência política na França e a ascensão e desafios do liberalismo e conservadorismo. Sem mais enrolações, galera, deixa eu começar aqui a leitura. Como eu já falei, uma leitura dinâmica sobre a parte 1 do capítulo 6. Esse capítulo vai ser dividido em 2 vídeos, beleza? Então, vamos lá, bora pro pau. O assunto sobre como o nacionalismo e a democracia se cruzam em momentos da história onde as massas populares, né, ou seja, o povão, começou a ter mais influência na política, né? Muitos líderes nacionalistas e radicais achavam que nacionalismo e democracia eram praticamente a mesma coisa, mas nem todas as classes sociais estavam tão envolvidas, né, com a ideia de nação. Por exemplo, os camponeses e os trabalhadores, eles podiam estar mais preocupados com coisas que iam além, né, das questões nacionais, como os seus direitos e as suas condições de vida. Para os líderes das classes mais altas, o desafio era entender que agora as crenças e os desejos das massas, né, tinha peso na política. Só que esses líderes também viam essas crenças com um certo receio, porque as massas começavam a focar nos seus próprios interesses, né? O que podia parecer uma ameaça ao status quo. Nos países mais ricos do Ocidente, ficou claro que os sistemas políticos eles teriam que, em algum momento, ouvir e atender às demandas das massas populares. O problema é que o liberalismo, que era a ideologia preferida da burguesia, não tinha assim uma boa defesa teórica contra essa ideia, né? Isso porque o liberalismo ele acreditava que todo mundo, em teoria, né, era igual perante a lei, sem importar o seu nível de educação ou o seu status social, né? Como eu falei, em teoria. Só que na prática, essa igualdade legal, ela não levava em conta as diferenças reais entre as pessoas, né? Como a educação ou a posição social, que eu acabei de falar. E à medida que mais gente conseguia subir na vida, né, estudar mais e etc., ficava mais difícil manter separadas as classes sociais médias e baixas. E isso acabou desafiando, né, as ideias da burguesia sobre como a política deveria funcionar, já que eles achavam que apenas eles, né, com a sua educação e os seus status, eram os mais aptos, né, a tomar as decisões políticas. Na França, teve um momento importante na história chamado Segundo Império, que foi liderado por Napoleão III. Né? Ele chegou ao poder porque foi eleito por voto popular, ou seja, sufrágio universal masculino. Né? O que isso quer dizer? Quando todos os homens eles podiam votar. Só que, apesar de ter começado bem, o Napoleão III ele não era muito bom em tomar decisões políticas, né? Ele tentou fazer várias coisas, tanto dentro do país quanto em outros lugares, mas muitas delas acabaram dando errado, né? E por causa disso,
ele foi, sim, muito criticado. As pessoas começaram a ver o Napoleão III como um líder que não tinha assim, o talento necessário para estar, né, à altura do que a história e a política da época exigiam. Um resumo, né, ele foi visto como um político meia-boca, né, que não conseguiu atender às expectativas que o povo tinha nele, né, que os seus eleitores tinham nele. Ele era um político que gostava de jogar dos dois lados, né? Se apresentava como um parlamentarista, ou seja, alguém que participava do sistema político da época, mas ele não seguia assim as regras como a gente conhece hoje. Ele conseguiu uma maioria, né, na Assembleia, fazendo alianças com diferentes grupos e tudo mais, mas esses grupos não eram como partidos políticos que a gente tem hoje. Durante o governo, né, do Napoleão III, figuras importantes que já eram influentes na época, né, da monarquia de Júlio, como o Adolf Thiers e os futuros líderes, né, da Terceira República, como o Jules Favre, minha pronúncia é horrível, e o Jules Ferry, ou Ferry, acho que é Ferry, eles começaram a ganhar mais espaço. Só que o Napoleão III, ele queria assim ter mais controle sobre as eleições e também sobre a imprensa, né? Mas não foi assim sempre bem sucedido. Foi o que eu falei antes. Ele era tido como um político meia-boca. De vez em quando ele usava, né, plebiscitos para poder tentar fortalecer o seu poder, né? Uma tática parecida com que o general de Gaulle usou anos depois. Napoleão III, ele jogava de maneira assim inteligente, ele era bastante flexível, né? Mas a tentativa dele de controlar tudo nem sempre, né, funcionava do jeito que ele queria. Mesmo ele sendo bastante popular, né, não tinha assim um grupo político forte e organizado do lado dele. Napoleão, ele tentava agradar, né, vários grupos diferentes, foi o que eu falei, ele tentava jogar de um lado e de outro, como os progressistas e também os trabalhadores. Mas o apoio que ele tinha, cara, era bastante bagunçado, né? Vinha principalmente dos conservadores e também dos camponeses, especialmente esses do oeste da França. O Marx observou que Napoleão tinha uma relação assim, bem próxima com os camponeses. Ele usava o poder do governo para proteger os interesses deles, né? Mas também mantinha o controle sobre eles, o que dava, né, ao Napoleão uma grande autoridade, né, em relação às outras classes sociais. Na década de 1860, a política na Europa ela começou a mudar, as pessoas começaram a pressionar mais, né, os governos pelos seus direitos, especialmente para ter mais voz nas decisões do próprio governo. Nessa época, a maioria dos países ainda não permitia que todo mundo votasse, mas estava ficando claro que as pessoas queriam assim ser representadas. A pequena burguesia, que eram as pessoas da classe média, comerciantes, né, pequenos empresários e etc., estava se envolvendo muito mais na política e ajudando a mobilizar o povo. Eles estavam começando a desafiar o controle que a alta burguesia, né, que a burguesia mais poderosa e também a aristocracia tinham sobre a política. E isso acabou criando um novo cenário onde a participação das massas ela se tornou essencial para poder manter a estabilidade dos governos, né? Isso fez com que a representatividade se tornasse cada vez mais importante. No século XIX, a Europa estava passando por mudanças, né? E essas transformações acabaram gerando movimentos políticos assim mais radicais, né? Mais democráticos. Isso aconteceu porque as classes dominantes, né? Ou seja, os grupos de pessoas tinham mais poder, mais dinheiro, né? Eles estavam exercendo muita pressão sobre o restante da sociedade. Na Escandinávia, por exemplo, né? Partidos como o Venstre, acho que é assim que se pronuncia, na Dinamarca,
e os movimentos agrários na Suécia e também na Noruega, eles queriam independência política, né? Queriam poder de tomar decisões sem depender tanto das classes mais altas, né? Dos mais ricos. Na Alemanha, tinha os democratas radicais no sudoeste, que não queriam se unir aos nacionalistas liberais burgueses, né? Que era um grupo mais ligado à classe média alta. Em vez disso, alguns preferiram se aliar aos social-democratas marxistas, né? Que tinham ideias mais próximas dos trabalhadores. Já na França, né? Com a ascensão da Terceira República, houve uma mudança na forma de como a política era discutida, né? Termos como republicano e radical socialista começaram a ser usados, pois a burguesia estava tentando assim conquistar o apoio popular. Esses movimentos, essas mudanças, eles mostraram como as tensões sociais e as demandas por mais direitos, né, participação política, influenciaram, né, bastante a criação de novos grupos e novas ideias políticas na Europa do século XIX. Mesmo com diferenças de opinião, o liberalismo ele continuou sendo a política mais usada porque estava muito ligado ao crescimento econômico e ao progresso, né? Como o liberalismo ele era visto como algo racional, científico, ele acabou atraindo muitos líderes e funcionários do governo, não importando assim tanto com as suas ideologias pessoais, né? Mesmo aqueles que tinham ideias mais radicais não conseguiram encontrar uma alternativa melhor do que o liberalismo, porque se juntar à oposição não fazia assim muito sentido para eles, né? Já que eles se identificavam mais com a esquerda política. Então, no fim das contas, o liberalismo ele permaneceu dominante porque não tinha assim outra opção que parecesse funcionar tão bem quanto ele, né? Muita gente acha que quem se opõe ao liberalismo e quem às vezes é chamado de direita quer voltar no tempo, mas pô, não é assim que a coisa funciona. Essas pessoas elas queriam, na verdade, dar uma espécie de freada, né, no que eles viam como um avanço perigoso, por assim dizer. O conservadorismo, que é a ideia de manter as coisas como elas estão, né, ou ter uma mudança bem devagar, era apoiado por quem valorizava a tradição e estabilidade na sociedade. Geralmente essas pessoas tinham o apoio das igrejas oficiais. Além disso, tinha uma divisão importante entre os clericalistas, que eram aqueles que apoiavam a influência da igreja na sociedade, e tinha os anticlericalistas, que eram o contrário disso. Essa divisão não era só assim, sobre a religião, mas também sobre como essas pessoas viam o progresso e a modernidade. Os clericalistas, eles eles tendiam a ser mais conservadores, né? Enquanto os anticlericalistas eram mais favoráveis, né, às mudanças e ao avanço da sociedade. As igrejas, especialmente a católica, tinham um papel muito influente na política. A igreja católica romana não gostava nem um pouco das ideias liberais que estavam surgindo na época, né? Essas ideias falavam sobre liberdade individual, separação entre a igreja e o Estado e outras mudanças que iam assim direto, né, contra as tradições religiosas e sociais da época. Em 1864, o Papa Pio IX, emitiu um documento chamado Syllabus of Errors. É o Sílabus dos Erros, traduzindo para o português, né? Eu acho que essa eu acertei, eu só acho. Onde ele basicamente listou, né, várias ideias liberais e condenou essas ideias, dizendo que elas eram erradas e que também eram perigosas. Isso acabou criando uma divisão, né, entre os que defendiam o conservadorismo, direita, queria manter as tradições, e os que apoiavam o liberalismo, né, a esquerda que queria as mudanças e mais
liberdade. Durante um certo período, surgiu um grupo novo, né, de pessoas chamados burgueses liberais. Eles eram principalmente pessoas que trabalhavam em negócios e eram a favor de ideias como mais liberdade e menos controle do governo. Isso aconteceu em lugares onde os reis governantes, né, os reis absolutos, né, estavam perdendo poder, né, como na Alemanha, na Áustria-Hungria e também na Itália. Esse grupo de burgueses liberais começou a ganhar destaque. Isso também, né, se refletiu na imprensa, por jornais e revistas mostrando que a base de poder estava mudando. Mesmo que fosse uma minoria, os liberais eles conseguiram conquistar algum sucesso político em alguns países, né? Isso aconteceu apesar de ainda haver assim, muitas limitações e também desinteresse por parte do povo. E mesmo assim, eles conseguiram ter um certo impacto em áreas como agricultura e também na administração pública. Na Prússia, que era um país da Alemanha antiga, por assim dizer, os liberais eles estavam pressionando por mudanças, mas o Bismarck, que era o líder na época, ele percebeu que eles não tinham muito apoio popular para poder fazer isso acontecer. Então ele decidiu governar sem depender do parlamento, né, que era o grupo de pessoas que ajudava a fazer as leis. Porque ele achou que os liberais não tinham poder suficiente para pressionar ele, né, para pressionar o Bismarck. Os liberais até concordavam com as ideias e com os planos do Bismarck, mas como eles não tinham muita influência política, eles acabaram se juntando ao Partido Liberal Nacional. E esse partido ajudou a criar uma base de apoio para as estratégias políticas do Bismarck, dando a ele assim, mais força para poder implementar as suas políticas. Os conservadores, como o Bismarck, eles perceberam que as pessoas comuns, né, os trabalhadores, os camponeses, não pensavam igual aos burgueses. E eles pensaram que poderiam usar isso ao seu favor. Ameaçar aumentar o número de eleitores para pressionar os liberais e forçá-los a se comportar, por assim dizer. Mas eles não contavam com o fato de que as pessoas comuns elas começariam a lutar pelos seus próprios interesses, né, e se afastariam das ideias liberais tradicionais. Com a crise econômica depois de 1873, ficou claro que os novos grupos de trabalhadores e industriais tinham interesses bem diferentes dos burgueses. E eles começaram a se organizar e buscar mudanças que não tinham assim nada a ver com as ideias liberais antigas. Galera, pontos importantes do resumo. Nem todas as classes sociais estavam igualmente engajadas no nacionalismo. Camponeses e trabalhadores tinham interesses mais amplos do que apenas os nacionais, e as crenças das massas passaram a ter peso político. No Ocidente, os sistemas políticos precisavam se adaptar às demandas das massas. O liberalismo, que defendia a igualdade legal, não tinha defesas teóricas para lidar com a mobilidade social e as novas realidades educacionais e de classe. O Segundo Império de Napoleão III tentou lidar com as demandas populares, mas enfrentou críticas e fracassos. Sua presidência foi marcada por desafios políticos e falta de habilidade. Napoleão III tinha uma abordagem ambígua em relação às eleições e tentou obter apoio político através de alianças variadas. Sua tentativa de controlar eleições e imprensa nem sempre foi bem sucedida. Embora tivesse apoio popular, Napoleão III não possuía um movimento organizado. Tentou conciliar diferentes grupos, mas seu apoio era heterogêneo e politicamente desorganizado. Houve um aumento na pressão popular e uma expansão das franquias eleitorais, levando questões sobre a representação das classes e das massas, e desafiando o domínio burguês e aristocrático. Movimentos radicais e democráticos surgiram como reação à pressão das classes dominantes,
Exemplos incluem os partidos da Escandinávia e mudanças na França, como a ascensão da Terceira República. O liberalismo permaneceu predominante devido à sua associação com o progresso, mas a oposição conservadora, muitas vezes ligadas à Igreja, buscava manter a tradição e a estabilidade social, refletindo uma luta contínua entre tradição e progresso. Galera, esse foi o resumo da primeira parte do capítulo 6 da Era do Capital. Deixa eu só voltar aqui para o começo do resumo. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa um joinha aí, espalha para a galera, que é sempre importante. Se tiver algum conhecimento complementar, comenta aí, que é sempre bem-vindo. Beleza? Espero estar ajudando vocês na jornada. Não reparem o meu estado, porque aqui já está meia-noite. É o horário que eu consegui encontrar para poder gravar. Tá um pouco difícil esses dias, mas vou dando meu jeito. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fui.